Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com o Dr. Márcio Fonseca. Para quem nos acompanhou nos outros vídeos, sabe que ele é advogado, professor acadêmico, e está conosco aqui hoje para falar um pouquinho sobre ação de despejo. Esse momento que nós estamos vivenciando agora é um momento bem crítico. Muitas pessoas não sabem quais os seus direitos, quais os seus deveres, qual o tempo que vai levar se ele resolver entrar com ação de despejo. Doutor Márcio, fala um pouquinho para nós aqui sobre esse assunto que é tão delicado, mas ao mesmo tempo, diante da inadimplência, inevitável, né? Correto. Olá, Simone, muito obrigado mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade. É um assunto bem delicado, né? O despejo, né? Isso envolve locador e locatário, não é verdade? Bom, essa situação da pandemia é uma situação atípica. Como assim, né? Isso acabou pegando todo mundo de surpresa, inclusive o próprio governo. E o governo tem feito várias ações para tentar suavizar essa catástrofe que aconteceu no planeta. Então, o despejo, devido aonde está ocorrendo o despejo? O despejo ele não ocorre, ele surge de um fator. Qual o fator? O fator de desemprego. Então, quando ocorre o desemprego, automaticamente o despejo vai ser inevitável. Por quê? Porque ninguém quer ser despejado, colocar a sua própria família ao relento. Então, a falta e o inadimplemento do pagamento de um aluguel é a última coisa que a pessoa quer. Ninguém quer ir para sair do seu conforto, colocar sua família em risco, não é verdade? Então, essa situação, o despejo, ele vem de um outro fator. Não é o fator simplesmente eu não quero pagar, eu não vou pagar. Não, ele surge o fato gerador hoje, por causa, em decorrente da pandemia, o despejo está sendo inevitável, tá? Porém, o nosso judiciário ele tem feito algumas intervenções em favor do locatário, né? Restringindo, não pagando multas, né? Não podendo fazer o despejo num prazo de 6 meses, 8 meses. Mas isso, desculpa, doutor, o corte. Mas essa decisão em prol do locatário, ela é uma decisão que ela cabe em qualquer situação ou existe uma análise isolada previamente? Então, Simone, o judiciário ele viu algumas coisas com muito mais sensibilidade e outras com um pouco menos, mas mesmo assim ocorreu muitas situações de não haver despejo, tá? E estamos apreciando hoje, né, que o governo ele vem tomando algumas atitudes para que tente equilibrar essa desproporcionalidade, né? Mas não fica muito fácil, né? Existem aqueles que são necessitados. Correto. E precisam, talvez, de uma medida, e tem aqueles que são oportunistas. Não tenha dúvida. Mas o governo, né, ele não tem como tirar aquele que realmente precisa daquele que realmente é um oportunista, tá? Então a lei, no caso, é para todos. Então o governo, ele estendeu, ele suspendeu que não poderia ser feito nenhuma desapropriação, remoção de imóveis, só se tivesse algumas situações como o projeto de lei 827 de 2020. E no caso do despejo, ele preservou as famílias, geralmente, que estavam desempregadas, correto? Tá. Mas, dentro dessa situação, eu entendo todo o contexto pandêmico, eu entendo, tá? Mas, temos que ver um outro lado também. Só não existem aluguéis, na verdade, de milhões, na verdade. Existem aluguéis que eu conheço, proprietários, que vivem daquela rendinha, que não conseguiram se aposentar ao decorrer da vida e recebem aluguéis de 600, 700 reais e não receberam. E precisam muitas vezes para comprar remédio. Tudo. Exatamente, Simone. Como que eles estão se virando? Então, veja, aí é um ciclo, né? Aí o locador e o locatário tentam entrar em um comum acordo, né, reduzindo o aluguel, não é verdade? Parcelando aquele aluguel. O que eu vejo também, Simone, é o seguinte:
Antes da pandemia, né, sempre é feito o contrato de locação. E no contrato, que eu sempre explico, é o seguinte: o contrato ele é feito de acordo com ânimos de vontade. Ou seja, o contrato ele relata a vontade das pessoas. Olha, eu vou te dar o meu imóvel para que ele seja alugado e você more bem. Correto? Correto. Desde que você me pague a contraprestação do aluguel. Tá. Tudo bem? Então eu tenho uma outra finalidade com aquele valor também. Eu tenho alguns compromissos também. Tá? Então veja, o locador também tem responsabilidades na qual ele também tem que cumprir. Ninguém está falando para jogar ninguém na rua. Simplesmente o pessoal tem que se acordar, porque um é dependente do outro nessa relação. Não é verdade? Eu vejo que o judiciário às vezes acaba interferindo e ele acaba sendo parcial, né? Olha, quem tem imóvel tem dinheiro, e não é bem assim. Sim. Não é verdade? Sim, tem pessoas que têm só aquele imóvel, não tem mais nada. Exatamente, vive daquele aluguelzinho. Tem pessoas que alugam aquele imóvel, são transferidas para uma outra localização e com o dinheiro que recebem daquele aluguel, paga o outro. Então vira uma reação em cadeia, porque ele deixa de receber e não cumpre com o pagamento do aluguel dele. Da onde ele está morando. Exatamente, tá? Muitas situações similares. Então é um tema muito delicado, é um tema muito sensível, tá? Mas dentro disso o governo vem tomando atitudes, o judiciário vem tentando compor em relação a fazer acordos ou deixar de dar acréscimos, não é verdade? Porque ninguém acabou tendo culpa de algumas situações de lockdown. Muitas pessoas tiveram comércios fechados, que não abriram mais, não voltam mais. Não. E aquele lugar para ser ocupado, não digo só na locação, mas digo empresa, aquele lugar que tinha 15 pessoas trabalhando, não volta mais. São mais 15 pessoas que não têm como se alocar no mercado de trabalho, não é verdade? Restaurantes, bares, isso afetou demais. Né? Nós temos vários clientes que a gente tenta compor, parcelar, mas isso também não exime o locatário de deixar de pagar, não é verdade? O locatário ele também tem que entrar em uma comunhão, em um acerto com o locador, para que aquilo não gere um ônus para ele futuramente. Não é verdade? Sim, mas eu percebo que algumas pessoas elas se aproveitam dessa situação. Eu falo isso porque nós temos a administradora, né, de imóveis há mais de 30 anos, uma carteira até bastante considerável. E, claro, tem aquelas pessoas que realmente a necessidade tomou conta da situação. Mas nós temos também casos de pessoas que se aproveitaram daquele momento e simplesmente pararam. Por que elas pararam? Elas acham que não vai, como elas não estão muito bem informadas a respeito do que foi autorizado, o que está valendo dentro da lei de despejo. Correto. Elas simplesmente não se habilitam a pagar e deixam correr porque pensam que não vão ser despejadas. Então, nesse momento, eu não consegui entrar num acordo com eles. Correto. Vamos ter que acionar o jurídico e entrar com ação de despejo. Correto. Qual que é o prazo que hoje está acontecendo exatamente? Qual a perspectiva que eu posso dar para o meu proprietário que me contratou para administrar o imóvel dele de forma segura, né, e eficaz? Tá. Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Teve o projeto agora aprovado no Senado, que é o projeto 827 de 2020, e não pode ser despejado até o final desse ano, tá? Então, mas nada impede que você ingresse no judiciário e informando as condições que já foram pleiteadas. Olha, já demos desconto, já reduzimos o salário, já fez o acordo, não cumpriu o acordo, tá? Então, esse tipo de situação você já pode se antecipar. Mas o despejo em si, pode ser que até o final do ano não ocorra. Entendeu? Até o final do ano não ocorre. Não ocorre. Tá? Por uma questão que o doutor acredita que o próprio judiciário, ele aguarda para que haja, de repente, um acordo
entre as partes, um acordo amigável, ou porque a demanda está sendo muito alta e, consequentemente, é impossível se analisar todos os casos? Não, na verdade é assim, Simone. Esse projeto de lei assegura para não despejar até 2021, até o final do ano. Nós já estamos agora praticamente em vias de final de ano, tá? Então isso pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado, não sei. Mas eu tive um caso que eu consegui, o imóvel ficou abandonado. O inquilino simplesmente largou o imóvel. Eu consegui reintegrar a posse, não foi nenhum despejo, mas agora estou em fase de cobrança, né, dos aluguéis. Então eu consegui, em 4 meses, eu consegui a reintegração de posse. Quer dizer, tá? O inquilino, ele tem um contrato assinado, tem um contrato onde ele tem direitos, deveres e obrigações. Sim. Como administradora, como proprietário locador. Correto. Só que ele largou o dever dele de zelar pelo imóvel, sim, porque quando ele está na posse do imóvel, é ele quem cuida daquele correto. Imóvel. Largou, abandonou, e agora se o meu locador, no caso o seu proprietário, o locador, ele quiser, ele tem que entrar com uma ação de reintegração de posse, ficar 4 meses brigando para ter a chave do bem que é dele, sim, sim, e correndo o risco que ele tenha o imóvel dele saqueado, tudo depreciado, enfim. Não, saqueado, porque tem várias quadrilhas por aí que leva fiação, sim, tudo. Sim, nós sim, sabemos sim, disso. Exatamente. Então, quer dizer, a lei também ela é a mesma coisa nessa situação. Então, mas isso tudo, qual é a finalidade? Qual é o desejo do legislador e do judiciário? Que as partes se componham, entendeu? Mas ele sumiu, ele abandonou. Não, nesse caso específico ele sumiu. Mesmo assim, houve uma tratativa para que ele reduzisse o aluguel, entendeu? Foi feito, olha, o aluguel, vamos reduziu o aluguel, mesmo assim não cumpriu. E aí, de repente, quando ficamos sabendo, né, o proprietário ficou sabendo, depois nos procurou, ele já tinha abandonado o imóvel. E nessa situação, Simone, vou abrir um parênteses aqui, eu sei que o assunto é despejo, mas é sempre válido lembrar, tá? Se você tem um contrato vigente, o proprietário queria entrar no imóvel. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não mexa, não chegue perto do imóvel. Vamos pelas vias legais. Se a pessoa que estava na posse do seu imóvel, ela não foi leal com o senhor, então não faça a mesma coisa. Então vamos para o judiciário, que o juiz nós vamos demonstrar para o juiz que o imóvel está abandonado em uma situação de risco, que é um imóvel um pouco mais afastado, e mesmo assim o juiz ainda demorou uns 3 ou 4 meses, porque é um trâmite normal, tem que mandar citar, não acha, eu pedi uma liminar, aí o juiz aceitou. Nossa justiça amorosa como sempre, né? Mas andou, Simone, andou um pouquinho mais. Não, andou, mas a passo de tartaruga. Sim, mas andou. Né? Eu acho um absurdo. Eu, particularmente, eu acho um absurdo, porque se ele abandonou, tem prova cabal, arrumou 2 testemunhas, o imóvel está lá, oferecendo risco à vizinhança, com risco de ser saqueado, meu prejuízo aumentar, tendo em vista que eu já não recebi os dividendos que me eram pertinentes, o juiz tinha que imediatamente, na minha opinião, ele teria que pegar e expedir um mandato para ir acompanhado de polícia ou oficial de justiça, né? Porque vai ficar o imóvel lá 4 meses. Realmente... Não, mas graças a Deus nós tivemos êxito, conseguimos acalmar o proprietário, deu tudo certinho, o oficial de justiça foi muito gente boa, resolvemos, tá? Só pra gente organizar aqui. Ok. Nós já sabemos que até o final de 2021 não podemos fazer nada em relação à questão de despejo. Podemos demandar, né? Mas não sabemos qual vai ser acontecer. E existem casos e casos, né? Então, dependendo de uma situação, pode ser que o juiz dê, pode ser que o juiz não dê. Entendi. E antes da pandemia era mesmo período ou era mais rápido? Não, veja, houve uma alteração na lei do inquilinato e agora passou a ser um pouco mais célere, né, mais rápido. Mas o que acontece, Simone? A demanda é muito grande, não é verdade? Então, o judiciário está sobrecarregado, sabemos disso. Só que, dependendo da nossa necessidade, dependendo
Cada situação, cada caso é um caso. É um imóvel em situação de risco, é um imóvel que pode ser invadido. Então, existe a angústia, existe aquela ânsia de justiça o quanto antes, né? Mas sabemos que o judiciário está sobrecarregado, sim. É muita demanda, sim. É muito inadimplemento, sim, né? E o judiciário sempre tentando, eu, pelo menos, tento sempre tentar, com os clientes que me procuram, eu tento sempre acordar, sempre tentar ponderar para que evite-se o judiciário. Melhorou bastante. Agora, tudo eletrônico, você peticiona, você tem contato, melhorou, andou bem mais, mas a demanda está sendo grande. Perfeito. Ok? Então, nós teremos que aguardar para ver se nós teremos alguma alteração aí em 2022. Espero que sim. Bom, doutor Márcio, agradeço que o senhor tenha vindo aqui falar conosco desse assunto tão delicado, né? Sim. E com bastante curiosidades, dúvidas, que não só nós corretores temos, mas acredito que proprietários, inquilinos também, que é bom para que cada um saiba os riscos que corre e os direitos, deveres também Sim, que tenha. sim. Não que na hora que você assina o contrato você não saiba, porque fica muito claro lá, né? Mas sempre é bom. Espero que a gente possa estar aqui mais vezes juntos, porque nós temos vários assuntos ainda para falar. Ok. Mas eu gostaria que vocês deixassem aqui para nós a sua sugestão de novos temas, assuntos que seriam relevantes, que vocês tenham curiosidades. Então, para vocês que tiverem dúvidas, que queiram realmente solucionar algum assunto, tá o contato do Dr. Márcio aqui embaixo, fique à vontade para entrar em contato com ele. Não deixem de acionar o sininho aqui, dar o seu like caso tenham gostado, mandar suas sugestões de próximos temas. E eu sou a Simone Lima, e aí, pode ou não pode?